Muito bem. Então a gente viu assim um panorama sobre essas funções que os equipamentos obrigatoriamente, então aquela função A, B, C e D, é obrigatório nós termos em qualquer instalação de motor elétrico, nós precisamos ter equipamentos que cumpram aquelas funções. Como eu disse para vocês semana passada, a gente vai juntar vários desses componentes para fazer para colocar o motor em funcionamento. Então nós vamos fazer um arranjo físico e elétrico, né, uma disposição física e uma disposição elétrica, conexões e circuitos, para que eles funcionem de maneira integrada e, de certa forma, de maneira automática, tá? Então, primeiro de tudo, nós vamos ter que fazer o principal objetivo nosso é fazer o acionamento do motor. É o que nós queremos. É colocar ele em funcionamento, botar ele a rodar. Para colocar o motor em funcionamento, nós vamos fazer um diagrama de força, ou um circuito elétrico chamado circuito elétrico de força. É o circuito elétrico de força que coloca o motor em contato com a rede elétrica. É o circuito elétrico de força que vai pegar a energia da rede e conectar o motor. Então, o circuito de força é o intermediário entre a rede elétrica e o motor. É ele que faz a conexão. Então, nós vamos precisar montar isso aqui. Só que nós vamos montar um outro circuito também, que é um circuito de comando. Então, esse circuito de comando vai comandar a força. Então, aqui é um efeito cascata. Circuito de comando, que é um circuito, em termos de corrente elétrica, mais leve. Então, vai usar fio mais fino, tem componentes menos robustos, né? Mais delicados. Então, o circuito de comando aciona a força. E o circuito de força aciona o motor. Então, é um efeito cascata. Nós poderemos acrescentar mais uma camada ainda, que é a camada automação, que é algo que nós vamos fazer lá na quarta fase. Então, eu pego um circuito que eu quero acionar um motor, eu monto um circuito de força, eu monto um circuito de comando e eu lanço equipamentos eletrônicos para fazer o que a gente chama de automação. Então, a automação aciona o comando aciona a força aciona o motor. E uma camada nova que vem surgindo agora é o que a gente chama a indústria 4.0 aí, né? Que na indústria, no mundo normal, que a gente chama de TI ou TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, e dentro da indústria nós vamos chamar da tecnologia de operação. Então, são equipamentos e dispositivos da mais alta tecnologia, ou a famosa internet das coisas, né? Aplicada ao ambiente industrial. Então, mais comumente que nós temos visto aí é a indústria 4.0. Então, equipamentos de alta tecnologia, circuitos e sistemas supervisórios, tablets, sensores sem fio, sistemas sem fio, comandando o sistema de automação, a automação comandando o comando força o motor. E aqui eu resumi em motor, pode ser outras cargas elétricas, né? Válvulas solenoides, bobinas, transformadores, capacitores, né? Então, no curso da eletromecânica, nós vamos chegar até aqui, né? Esse aqui nós não vamos estudar. E lembrando que é um curso de eletromecânica, então a gente não faz assim um aprofundado muito grande na automação, né? Mas vocês vão estudar aqui na quarta fase, tá? Então, nosso componente curricular vai até aqui, ó, até comando e força, né? E, é claro, o acionamento do motor. Bom, nós vamos precisar saber simbologias e nomenclaturas.
Aí, para depois fazermos a confecção do circuito de força, do circuito de comando, e fazermos os diagramas e as lógicas de acionamento, tá? Então, é isso que nós vamos precisar fazer aqui. Então, o diagrama de força. Como já falado na aula passada, nós vamos fazer, tanto força quanto o comando, nós vamos fazer diagramas multifilares. Porque agora aqui a gente precisa entender a lógica de funcionamento. E o diagrama de força, então, ele vai ser um diagrama basicamente trifilar, né? Porque são 3 fases, a não ser que eu esteja instalando um motor bifásico ou um motor monofásico lá, né? Mas não é o caso nosso. Então, nós vamos representar os elementos sempre mostrando as conexões das 3 fases com o motor, com os dispositivos que nós temos aqui e que a gente vai estudar na noite de hoje, tá? Então, essa folhinha que eu estou entregando aqui já também está disponível lá no Cigar para vocês. Que é uma lista assim resumida de simbologia com os símbolos mais usuais aí para a confecção dos diagramas elétricos aí, tá? Então, e essas simbologias que vocês têm aí, ó, são 4 folhas, tem na folha de trás também, e a última folha é uma lista de simbologias literais, né? A norma brasileira, essa simbologia aqui, ela vai ser norteadora, tá? Norteadora, porque a norma brasileira que trata disso, ela caiu... deixa eu ver se eu não estou falando uma besteira. Não, ia falar besteira, esqueça. Tá? Ia falar besteira. Mas eu não sei se é 5280. Que está aqui, ó, NBR 5280. Eu preciso me certificar disso, então, em vez de falar besteira. Então, nós temos aqui uma série de simbologias ali. Ó. Como é que eu simbolizo um resistor de acordo com a norma, né? NBR, a norma IEC e a norma DIN. Então, a norma brasileira ela segue o padrão europeu, tá? De simbologias. Se a gente pegar a norma americana, vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas o Brasil, então, segue o padrão europeu. Então, veja ali, ó, como é que alguns ou muitos desses vocês já conhecem, ó. Símbolo de aterramento do capacitor, o que é um resistor, um contato NA, contato NF, o símbolo do fusível. Né? Na outra folha ali, atrás, você tem mais simbologias e a gente vai trabalhar com esses símbolos aí. O que acontece é que pode ser que nós tenhamos dispositivos que reúnam vários símbolos. Então, aqui eu coloquei só no quadro alguns exemplos. Ó. Um contato de um seccionador qualquer, a simbologia de um acionamento por sobrecarga, como é que ela é. Um outro contato de um seccionador que pode ser feito o seccionamento sob carga. Então, esse aqui ó, é aquele seccionador a seco, que a gente falou. E esse aqui é aquele seccionador que pode ser feito a quente, né, com corrente ou acionando carga. Então, ele só tem um xizinho aqui, ó, que diferencia um do outro. Então, essas simbologias são importantes, porque vocês vão fazer diagramas e tem que colocar a simbologia adequada. E quando vocês forem interpretar um diagrama pronto, né, vocês, pelo menos panoramicamente, olhar o diagrama e entender do que se trata. O símbolo do fusível, como é que você representa um fusível, contato aberto, motor trifásico, né? Motor trifásico, tá? E a gente vai
juntar, às vezes, vários elementos simbólicos para montar um equipamento. Então, olha aqui, ó, um contator e relé térmico sobrecarga. Então, o que é um contator? Ó? São 3 contatos abertos, com pontilhado aqui, indicando que os 3 contatos são acionados simultaneamente, com a bobina do contator. Então, aqui é a bobina. Então, se vocês olharem aí, tem essas simbologias separadas e, eventualmente, você vai encontrar as simbologias já agrupadas. Aqui, ó, com o relé térmico de sobrecarga, então, o acionamento por sobrecarga. E dizendo que a sobrecarga vai abrir ou fechar um contato. Estão vendo aqui? Nessa outra simbologia aqui, ó, temos um disjuntor termomagnético tripolar. Então, nós temos os 3 contatos, que são acionados simultaneamente, o disjuntor térmico, então o símbolo da proteção térmica, magnético, o símbolo da proteção magnética, ou seja, símbolo da proteção contra curto-circuito. Então, aqui ele indica assim, ó, que é a letra I de corrente e um símbolo de maior. Então, uma sobrecorrente por curto-circuito. Então, o disparador magnético e o disparador térmico. Daí, claro, aqui as entradas, tá, ele é tripolar, as saídas. Ambos os disparadores, indo para esse quadrinho aqui, ó, que representa acionamento por energia mecânica acumulada, ou seja, ele tem um efeito mola, né? Nesse caso, a energia mecânica acumulada é um efeito mola, esse quadrinho aqui, ó. E aqui indicando o acionamento manual. É uma botoeira assim de pressionar? Não, ele só está indicando que é um acionamento manual. Onde é que está esse símbolo aí? Está ali na folha. Deixa eu ver. Na 66 tem, mas aqui na 65, ó, acionamento manual, tem também ali, tá? Então, foi juntado vários símbolos para representar um disjuntor termomagnético aqui. Vários símbolos, né, vários significados. Então, isso aqui é um disjuntor. Então, quando você vai fazer um diagrama manuscrito ou no computador, e aí depende do software que você está usando, então tem software que não vai estar bem detalhado dessa forma, mas vai ter algo parecido com isso aqui. Né? Tá? Vai ter algo parecido com isso aqui. Seccionador fusível. Então esse aqui é um seccionador tripolar, que pode ser feito seccionamento sob carga, olha aqui, ó, com acionamento simultâneo e com fusível acoplado a ele, tem fusível junto então o equipamento é uma chave seccionadora com porta fusíveis aí, né? Tá? Tripolar. E as letras, então lá na última folha, o que significa cada letra? Tá? Porque cada um dos elementos de um circuito vai precisar ter um nome. Ele vai ter um nome. Então, esse disjuntor, vamos voltar aqui no circuito aqui, ó. Esse disjuntor aqui, ó, recebeu o nome de Q1. Então, ele tem que ter um nome único e exclusivo, que identifique ele em toda a máquina, em toda a instalação. Então, não vai poder existir outro Q1 nessa instalação. Não pode repetir nomes. Então, normalmente, a letra indica a função do dispositivo. Então, olhem ali. O que é a letra Q? Isso, ó, é um dispositivo de manobra para circuitos de potência. Então, disjuntor, seccionador, interruptor. Então, a letra Q e aí você vai olhar o símbolo. Ó, tem proteção contra curto-circuito, tem acionamento por energia mecânica acumulada, é um disjuntor. Como é que eu sei que não é uma chave seccionadora? Porque não tem a simbologia de chave seccionadora. Então, ele é um disjuntor, então é a letra Q. Veja que
essa chave seccionadora aqui, ó, também é letra Q. Só que essa aqui é uma Q2. Porque a chave seccionadora é letra Q também, ó. Dispositivo de manobra para circuito de potência. Então, letra Q, então aqui a nossa é uma Q2 e aqui o Q1. Tá? Então, nós vamos usar as nomenclaturas, as letras, conforme a função. Então, letra K, vejam ali, ó. Contatores. Então, letra K é contator. Você só usa K por. E aqui, ele chamou de KM2. Então, o que vem depois é só para identificar o dispositivo. Então, letra K é um contator. Então, é o KM2. Aqui, K, outro contator, o KM3. E aqui o KM1, contator. Então, ele quer relacionar o M com esse motor aqui. Então, qual que é o nome desse motor? M. Por que não é M1? Porque ele decidiu dar só o nome de M. Só tem um, então ele decidiu dar só o nome de M. Tá? Então, esse aqui é o contator do motor M, o segundo contator. O contator do motor M, o terceiro contator. Contator do motor M, o primeiro contator. Ele deu essa nomenclatura aí. Ah, por que ele fez assim? Isso aí é com ele. Com ele, o projetista. Tá? Então, por isso que em situações de manutenção, você não pode trocar o nome do elemento lá no quadro. Ele tem uma tarjeta lá identificando, ou está escrito até com caneta. Então, você vai substituir o contator, você tem que trocar o contator e colocar o mesmo nome de volta lá. Né? O mesmo nome que está no diagrama. Tá? Então, F é dispositivo de proteção. Então, pode ser fusível, mas não só. Então, aqui, ó, o relé térmico de sobrecarga, aqui, ó, ele chamou de F2. Tem algum F1 aqui nesse circuito? Não, né? Tem, mas só no comando aqui. Então, o F2 é o relé térmico sobrecarga. Ó. Então, é o dispositivo de proteção do motor. Tá? Então, tem uma série de letras ali. Ó. Então, quando você quiser instalar uma lâmpada de sinalização, lâmpada é letra H. Né? Que mais que é muito utilizado? Olha aqui, ó, elementos binários ou dispositivos de temporização. Temporizador é a letra D. Não é a letra T. T é para transformador. E assim vai, tá? Então vai da letra A até a letra Z. Então a gente vai seguir essa nomenclatura. Não significa que a gente não vá pegar diagramas que não estejam seguindo isso aqui. Tá? Mas vocês, ou quando nós montarmos os nossos, a gente vai seguir isso aqui. Tá? Porque a gente pega algum diagrama pronto que ele não seguiu a nomenclatura padronizada aí, tá? Da normativa. Então, olhem só esse diagrama de força aqui. Ó. Depois a gente vai entender o funcionamento dele. Então, esse diagrama de força, nós temos lá em cima, ó, F1, F2, F3, são 3 fusíveis. Por que não é um relé térmico sobrecarga? Que relé térmico usaria a mesma letra F. Porque é um símbolo de fusível. Né? Então, se fosse um relé térmico, ele usou F também, ó, para o relé térmico. Tá? Mas como é um símbolo de fusível, a gente sabe que é fusível. Aí um contator K1, veja que muito frequentemente as simbologias elas são similares e não idênticas ao que está na folha aqui. Então, às vezes, dependendo do software, né, da necessidade local ali, você vai fazer um diagrama, às vezes, mais resumido, mas você não pode fazer, digamos assim, fora do padrão. Assim. Você pode resumir o diagrama para ficar mais inteligível. F4, M e o aterramento. Né? Tá? E é sempre recomendável também
que o pessoal, na medida do possível, tome uns café antes de vir para a aula, né? Porque hoje tá tenso aí, né, turma? Um cafezinho só, não é comer, tomar café para ficar acordado. Você não tá bocejando de sono, né? Ainda. É. Tá? Mas tudo bem, então mantenha-se firme aí, turma, né? Só se forem bocejar, façam com mais educação aí, porque tá ficando tenso aí, né? Tá alto, tá fazendo barulho alto aí, tá? É. Hã? Mas assim, né? Pô, podem pôr a mão na frente, assim, né? Tipo, as regras básicas da boa educação, né? Já viram aqueles... Ia falar um termo, mas não vou falar assim. Aqueles senhorzinhos, às vezes, nos ônibus, né? Tá viajando de ônibus e tem um lá... parece um leão rugindo, ele nem se dá conta que tá bocejando só, né? Não, é que tá acontecendo a mesma coisa na aula, então... Bom, então fiquem atentos. Então o diagrama, veja que é um outro diagrama multifilar, feito com algum software qualquer, ele já diferencia um pouquinho, né? A simbologia não está assim, ipsis literis o que está na nossa folha aqui, mas já dá para entender o que é cada um. E aqui, ó, nós temos uma representação unifilar, tá? A gente não vai trabalhar com diagramas unifilares, mas às vezes você pega e monta um diagrama unifilar para entender mais resumidamente, fazer um diagrama mais rápido e vejam que vai cumprir a mesma função. Fusíveis, F1, 2, 3, então tem 3 fusíveis, F1, 2, 3. Contator K1, aqui ele fez a bobina do contator. O relé térmico sobrecarga, que lá ele chamou de F7 e aqui ele chamou de F4. E o motor, o M1, motor trifásico, M1, motor trifásico, tá? Então, diagrama unifilar e multifilar aí. E aqui, ó, nós temos 3 diagramas unifilares de força. Então, vejam só, lembre-se, nós estamos falando do diagrama de força. É aquele diagrama, ou circuito, né? Porque o diagrama é aqui, no papel, no projeto, na tela do computador. É um diagrama. Lá na máquina, instalado, é um circuito. É o circuito de força. Aqui ainda é o diagrama. O diagrama de força, que é o que vai conectar o motor à rede elétrica, né? Então vejam aqui, ó, as funções A, B e C e D. Função A e B, proteção, seccionamento e proteção contra curto-circuito feito pelos fusíveis 1, 2 e 3. O acionamento, a função D. E a proteção contra a sobrecarga, a função C. Então tá aqui A, B, C e D. Por que o relé térmico e sobrecarga está aqui? Lembra que ele acopla, né? Faz o acoplamento, dependendo da instalação, direto no contator. Aqui nós temos um disjuntor, então termomagnético, cumprindo a função de protegendo contra curto-circuito e fazendo a função de seccionamento. O acionamento, a proteção contra a sobrecarga. Então, a função A e B, D e C. E o motor, né? E esse aqui, então veja que os 3 estão fazendo a mesma coisa. Esse aqui, nós temos um disjuntor motor fazendo a função A, B e C. E o acionamento fazendo a função D pelo contator e o motor. A grande pergunta é, como é que eu sei que esse cara aqui é um disjuntor motor e esse aqui é um disjuntor termomagnético, não é um disjuntor motor? Pelo diagrama, como é que a gente descobre isso? Porque não tem aquele F1, né? F7, O que é o F1? Não. F1? Não, aqui, ó, nesse aqui. O F1. Relé o quê? Relé o quê? Hã? Relé o quê? É. Não sei. Pessoal aí.
térmico de sobrecarga. Ou relé bimetálico. Então, relé térmico de sobrecarga. Por que não precisa... Por que aqui não tem um relé térmico de sobrecarga? Porque tem o disjuntor motor que já tem. Então, você faz uma dedução indireta. Porque aqui... Por que eu vou instalar um relé térmico de sobrecarga num circuito de força de motor, se eu já tivesse ele lá, a proteção térmica de sobrecarga? Aqui? Esse aqui, veja o símbolo dele ali. Não. F4 é o relé térmico de sobrecarga. Não é só relé. Relé térmico de sobrecarga. Não tem aqui? Mas não tem fusível aqui. Entra um disjuntor e elimina o fusível. Então aqui, ó, fusível, disjuntor. E aqui é um disjuntor também. A gente já sabe. Por que a gente sabe que é um disjuntor? Tem o símbolo da sobrecarga, proteção térmica. Tem o símbolo o símbolo da proteção do circuito magnético, que protege contra curto-circuito. Tá ali, os dois. Tem o acionamento por pressão mecânica, acionamento manual e pressão mecânica, energia mecânica acumulada, aquele quadrinho. Então a gente sabe que são dois disjuntores. Então os disjuntores têm proteção contra curto-circuito, não precisa fusível. A pergunta era, esse circuito aqui tem um relé térmico de sobrecarga. Essas nomenclaturas precisam decorar, gente. E esse não tem. Então isso fica subentendido que aquele disjuntor é um disjuntor motor. É um subentendido. Ah, professor, como é que eu vou saber? Vocês estão estudando para isso. Por isso estão tendo aula, para ter esse entendimento. Porque se você tem um relé térmico de sobrecarga, aquele disjuntor não faz essa proteção, que é a proteção C, o bloco C da função de proteção do motor. Então a gente faz uma dedução indireta, apesar da simbologia ser a mesma. Então é esse conhecimento que faz a diferença na hora, né? Tá? Então apesar de você vai olhar o circuito assim, você vai dizer, não, aqui não tem relé térmico sobrecarga, é um disjuntor motor lá. Aqui não. Aqui é um disjuntor, um DTM, né, um mini disjuntor termomagnético e com o relé térmico sobrecarga, para proteger, fazer a função de proteção do motor. O K é o contator, né? Contator, é. Mas é bem mais complicadinho esse símbolo de... Para quem nunca trabalhou, é mais complicado. Porque tem mais elementos. Porque o diagrama que nós vamos fazer é um diagrama multifilar agora. Claro, aqui eu representei unifilar, né? Mas é um diagrama multifilar e eu tenho que mostrar todas ou quase todas as funções dos dispositivos. Porque nós não vamos simplesmente... Você pode trabalhar na instalação de máquinas. Na instalação de máquinas, o que você vai fazer? Você vai precisar de um diagrama unifilar. Porque está ali a máquina está ali no lugar desse armário. Ali tem uma máquina. E aqui está o quadro de distribuição. Então você vai pegar aqui, vai ter ou fusíveis, ou disjuntores, ou chave seccionadora aqui. Vai sair com o cabo de alimentação. Então sai uma linha trifásica, tripolar aqui, mais neutro e mais terra, se for proteção. E desce lá para alimentar a máquina. Entra no quadro, no painel da máquina. Então é algo semelhante ao que nós fazíamos na planta baixa da residência. Por que na planta baixa da residência a gente não faz o diagrama multifilar? Porque vai virar um pandemônio. Você, com o unifilar, vira aquele negócio todo. Então, você já sabe como que é a lógica do interruptor, four-way, do dimmer, da minuteria. Você já sabe como é que funciona. Se você não sabe, você vai relembrar lá. E no unifilar só vai mostrar a instalação. Numa máquina, num maquinário industrial de grande porte, ou que seja pequeno porte, você pode ser o fabricante da máquina,
Então, aqui no Feser, por exemplo. Né? Então, tem um departamento lá de projetos que manda lá para a área de montagem como fazer a montagem. Então, vamos pegar aquele diagrama um pouquinho mais complexo lá. O departamento de projetos, ele, vamos falar assim, ideou o funcionamento da máquina, a engenharia, os técnicos lá. Aí o pessoal da montagem tem que saber o que eles imaginaram. Como é que eu sei o que uma pessoa imaginou? Pegando o diagrama. Então a pessoa que vai executar que vai montar o painel, executar o projeto, ele tem que pegar esse fio aqui, que eu vou falar assim agora, por enquanto, mais da esquerda, e tenho que levar ele aqui na esquerda. O da direita, ou do meio, no meio. O da direita, na direita. E esse aqui é a outra fase que vai alimentar o circuito de comando. Então ele tem que seguir exatamente, montar exatamente desse jeito, como está aqui, que é o que a área de projetos pensou, que é a máquina que vai ser instalada lá na Rússia, e que o eletricista lá da Rússia vai olhar isso aqui para consertar quando é defeito. Então tem que ser uma coisa exatamente. É claro que você pega uma planta residencial, o que você mostra ali? Por onde que está passando o fio, por onde que o eletricista precisa sair do quadro de distribuição, a numeração dos circuitos. Mas lá no interruptor three-way, se ele, nos 3 parafusos lá, se o eletricista entrou no parafuso de cima ou no parafuso de baixo, a entrada, né? Se dentro do eletroduto inverter os fios e for lá no segundo interruptor invertido, não vai ter problema. Nem em funcionamento, nem na instalação. Aqui não, né? Aqui vai ter problema sério. E se você estiver trabalhando na área de projeto, você tem que fornecer um diagrama que a pessoa entenda para ela montar. Então, por isso que ele é um pouco mais rigoroso, assim, né? Para não ter erros. Porque o maquinário industrial é muito complexo. Um painelzinho mais ou menos do tamanho de armário ali, Só de diagrama, né? Só de diagrama. São várias páginas de diagrama. Né? Não é uma folhinha só, né? A gente que trabalhou, nunca trabalhei um pouco só, mas pouco tempo. Mas a minha maior parte foi na manutenção. Então você pega máquinas de pequeno porte físico, assim, de tamanho, com 150, 200 páginas de diagrama elétrico. Não é de manual, só de diagrama elétrico, né? Tá? E tem que montar tudo, Então, por isso que essa simbologia é que nem a tabuada aí. É que nem lembro lá, agora estou dando aula lá para Eletro 1. A sopa de letrinhas lá. E, U, I, V, W, né? HZ, F. O que é tudo isso? Tem que decorar, não tem outra escapatória. Né? O Marcos está dando risada. Né? Tem que decorar. Né? Lei de Ohm, as letras que correspondem às grandezas e às unidades de medida. Professor, isso que é amperes? Não. Ampere é a unidade de medida. Qual que é a grandeza? No começo é difícil. Depois... Não, então vamos ter que praticar. A gente não vai ter muito tempo de prática de projeto. Vamos fazer um pouquinho só. Depois a gente vai fazer montagens, né? E um pouco de montagens também de circuitos. A gente tem que ter aula de hidráulica e pneumática, eletrohidráulica e elektropneumática, circuitos, né? Então nós vamos, né? Tudo nesse semestre? Sim. Vamos montar em software. Vocês vão fazer alguns diagramas, um softwarezinho gratuito que existe, que é bem bacana, que quem pode até levar para o uso do dia a dia, assim, que é bem legalzinho, assim. Tem suas limitações, evidentemente. E
e talvez no caderno alguma coisa, mas daí a gente vai para a montagem dos circuitos. Tá? Bom, então, enfocando força ainda, tá? Só o circuito de força. Nós temos os bornes de entrada dos dispositivos, em geral. É assim, entrada L1, L2, L3, saída T1, T2, T3. Ou números 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Tá? Dos equipamentos. Então aqui, ó, por exemplo, ó, aqui é o relé térmico de sobrecarga. A entrada está aqui, então você vai acoplar o relé térmico sobrecarga, como a gente viu a semana passada, direto no contator. Então aqui, L1, L2, L3, ou 1, 3 e 5. E a saída, que daí vai sair para o motor, está aqui embaixo, ó. 2, 4 e 6, ou T1, T2, T3. Tem outros bornes aqui que a gente vai estudar depois. Tá? Olha esse aqui também, ó. T1, T2, T3, 2, 4 e 6. E aqui, L1, L2, L3, ou 1, 3 e 5. Tá? Então, na hora de fazer o diagrama, você vai fazer a identificação, software mais elaborados colocam as duas e tal, né? Você vai fazer pelo menos uma identificação, né? Ó, no contator aqui, ó. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Aqui, ó. L1, L2, L3, T1, T2, T3. Então, é por aqui que você... Como é que eu vou saber na hora de conectar o contator? Essa é a primeira etapa. Saber quais bornes que são de força, primeiro, porque vejo que... deixa eu ver se tem algum outro contator aqui. Não. Vamos pegar o relé térmico sobrecarga aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, daí 6, 7, 8. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos e mais esses 3 aqui. O que é força? O que é borne? Conexão para o circuito de força. E qual que vai ser o borne e conexão para o circuito de comando que a gente vai ver depois? Como é que eu sei? Pela numeração. Então, tem que decorar aqui. Não tem? Tem que decorar. Claro que você decora usando, e praticando e treinando, tá? Muito bem. Então, serve para todas as conexões de força aí, tá? As letras são padrão europeu e a numeração padrão americano. A entrada ali é L1, L2, L3 ou L1, L3 e L5? Não. L1, L2, L3, entrada. T1, T2, T3, saída. Ou, se quiser usar a numeração, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Tá? Tanto faz. Importante que daí na hora de montar o diagrama você siga o padrão. Ah, vou usar só as letras. Beleza. Não, vou usar números. Beleza. E nos dispositivos eles vêm marcados os dois, né? Mas eventualmente você pode pegar um dispositivo importado ou de alguma máquina importada que não tem as duas marcações aí, né? Tá? Pode ser que venha só uma. Então, o diagrama de força, em termos de montagem, ele não é tão complexo. Em termos de funcionamento, em termos de entendimento, em termos de montagem. Porque a função dele é conectar a rede elétrica ao motor. Então, ele não é uma parte inteligente e complexa. O complexo é o comando. Então, até agora não foi nada complexo. Agora que vai começar a complexidade. Então, o diagrama de comando, ele vai literalmente comandar o força. Então, ele possui uma lógica de funcionamento. Porque, eu não quero simplesmente, por exemplo, eu não quero simplesmente, ou nós não queremos, né? Simplesmente que o motor ligue. Eu quero que o motor ligue caso alguma coisa aconteça, se tiver dado
um determinado peso na máquina, já passou um determinado tempo, depois de um determinado tempo eu quero que o motor ligue ou desligue e acione um segundo motor e assim por diante. Então, a lógica de funcionamento vai ser o comando. E ele sempre tem uma baixíssima potência, uma potência muito baixa, né? Tá? Então, como dito ali, é a parte inteligente. O diagrama de comando também vai ter as suas simbologias baseado em nomenclaturas, baseado nesses símbolos que eu passei para vocês aí. O que acontece que é preciso entender aqui, ó. Num primeiro momento, fica um pouco difícil para entender. Vejam aqui, ó. Vamos pegar o relé térmico de sobrecarga. O relé térmico de sobrecarga é um dispositivo que ele vai fazer parte dos dois circuitos e, consequentemente, dos dois diagramas. Porque ele tem os bornes de força e tem os bornes aqui, ó, do comando. Então, se eu dei o nome para ele aqui, ó, de F1 ou F4, vou pegar o F4 aqui, ó. Então, o meu relé térmico sobrecarga, na instalação, tem a nomenclatura F4. Vai aparecer F4 no força e vai aparecer um F4 lá no comando também, mas é o mesmo elemento. Só que aqui no força ele tem uma conexão elétrica, uma função, e lá no comando ele tem outra conexão elétrica e eu não diria outra função, mas uma função complementar ali. Então, você vai ter aqui no comando, ó, o KM1, que está lá no força, lembra? É o mesmo, só que eu apaguei aqui, né? Vamos fazer assim. Só para vocês entenderem. Tá cedo, né? Ó, força e comando. Então, nós temos o KM1 aqui no força. Aqui ele só fez números, ó. 1, 3 e 5. Não se preocupe com o funcionamento. Nós vamos estudar isso para frente, tá? Mas aqui tem o contator. KM1. 1, 3 e 5. 2, 4 e 6. E aqui, ó, tem KM1. Só que aqui é a bobina do KM1. E aqui são os contatos de força. Aqui, ó, tem um contato aberto do KM1. Mas é um contato aberto no comando. E aqui é outros contatos abertos no força. Então, os diagramas e os diagramas são separados. Os circuitos, funcionalmente, são separados. Lá na instalação está tudo junto, dentro da mesma canaleta e tudo mais. Mas as funções e os elementos são diferentes. Vamos pegando o caso do KM1 aqui, ou aqui é um KM3. Olha só, número 22 e 21. O KM3 aqui, ó, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Então ele tem uma numeração diferente dessas aqui. Aqui é um contato fechado e aqui são contatos abertos. Né? Então é o mesmo elemento, só que com contatos e funções diferentes. E que aparece lá no comando e no força. Então no força a gente já sabe que os contatos do força são 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Não pode aparecer aqui no comando o contato 1 e 2, por exemplo, do KM1, aqui, 1 e 2. Que 1 e 2 é força. Tá? E não pode aparecer aqui no força um 21 e 22, por exemplo. Que a gente já vai ver em seguida aí. Tá? Então, como é que eu identifico o que é um e o que é outro? Pela numeração e pela simbologia. Aqui é bobina, aqui é contato e assim por diante. Ó, botoeiras, né, acionamento manual. Então, a gente vai entendendo as nomenclaturas, as simbologias e as numerações aí.
O circuito de comando, ele é um circuito elétrico. Então, ele vai precisar ter a proteção, o seccionamento, proteção contra curto-circuito, proteção contra a sobrecarga da instalação e o seccionamento dele. Então, você pode fazer com fusível ou com disjuntor, né? DTM. Então, todo o circuito de comando, nesse caso aqui, ó, ele colocou uma chave seccionadora com fusível junto, né? Mas a gente pode colocar disjuntor, aí tem que ver se o teu sistema é monofásico para o comando, se é corrente contínua, 24 volts, se a tua fonte lá tem proteção na saída da fonte, com fusível ou com disjuntor, ou é bifásico, 220, vai ter que colocar um disjuntor bipolar, tá? Então, ou fusível, né? Então, é aquela proteção básica que tem que ter sempre. Então, o comando também tem que ter, tá? E a numeração dos contatos do comando, que é diferente dos contatos do força. Então, semana passada, a gente viu o funcionamento e manuseamos aqui o contator, e a gente verificou que o contator ele tinha contatos normalmente abertos e normalmente fechados, NA e NF. Contatos de força, os contatos de força sempre estão abertos. Perdão. Por quê? Claro, tem que estar aberto, porque senão vai acionar o motor, né? Lembre. Perdão, gente. O circuito de força vai pegar a energia da rede e jogar para o motor. Então, o força tem que estar sempre aberto na situação de repouso. Então, os contatos de força são sempre abertos. Tá? NA, é. A gente nem fala NA, porque já é aberto. Qualquer dispositivo elétrico de acionamento, de proteção, de colocação em serviço, uma carga, em repouso ele está aberto, por questão de segurança já. Então, a chave está desacionada, seccionadora, está aberto. O disjuntor está desacionado, está aberto. O contator está desligado, desacionado, está aberto. Então, contatos de força sempre são abertos. Então, a gente nem discute se é NA ou NF. Tá? Então, esse 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 aqui está sempre aberto, no caso de contator, né? Contator. Para o comando, nós vamos ter contatos, então. Então, vamos por parte aí. Uma numeração que vai ser de acordo com a função e é uma numeração composta. Então, um algarismo corresponde à função do contato e outro algarismo corresponde ao sequenciamento do contato no circuito ou no contator. Então, vamos dar um exemplo prático. Esse aqui, ó, contato aberto, tá? Está representado aberto, então ele é um NA, normalmente aberto. Ou, vocês vão encontrar muito, NO, que é em inglês, não é N0, é NO. Normally closed, normally opened, normalmente aberto, está em inglês, NO, não é N0, o pessoal às vezes fala N0, NO, tá? Então vamos nos ater primeiro a esse ali. O que é esse contato aberto que está com uma numeração 13 e 14? O primeiro número 1, número 1 aqui, indica que esse é o primeiro contato desse contator. Tá? E destacando de novo, né? Contatos auxiliares. Né? Não é o contato de força. São os contatos auxiliares, ou o contato do comando. Tá? Então, o número 1 indica que é o primeiro contato. Bom, se esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Número 2, ó. Tá? E o segundo algarismo vai indicar a função. Então, final 3 e 4 indica contato aberto. Então, esse contato aqui, ó, é um 13 e 14.
É o primeiro contato do contator com a função aberta. É um 314, então é aberto. Esse aqui é o segundo contato com a função NF, normalmente fechada, normally closed, NC. Então é o segundo contato do tipo 1 e 2, ou seja, do tipo fechado. Final 1 e 2, fechado. Final 3 e 4, aberto. Deixa eu ver se tem algum contator. Ah, tem contator mais pra frente. Então vamos por parte, tá? Então eu posso ter contatos NFs, né? Digamos que eu tenho um contator que só tenha contato NF auxiliar. Os de força a gente já venceu essa etapa, né? Então você vai ter o contato, o par, né? 11 e 12, 21 e 22, 31 e 32, 41 e 42. Então esse contator, e se tiver mais, né? Então esse contator aqui, por exemplo, teria 4 contatos auxiliares do tipo NF, fechado. Então, final 1 e 2 é fechado, 1 e 2 é fechado. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Não, é bem menos. Não se assustem. Se for aberto, é final 3 e 4. Então, 13 e 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44. E vai seguir essa lógica aí. Vamos pegar o contator aqui primeiro. Ó, depois eu mostro ali os outros. Então, temos o contator aqui, ó. Então, esse contator aqui, ó, ele tem... e esse aqui também, mas então não era isso que eu queria mostrar. Então vamos voltar na aula passada aqui. Vou pegar um contator aqui. Aqui, ó. Esse contator da VEG aqui, ó. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Quantos contatos auxiliares tem esse contator? Lembrando que você identifica as conexões do contator pelo parafusinho, né? Você vai parafusar o fio. Essa numeração aqui? Tá falando? Mas cadê os parafusinhos aqui? Não, 2. Aqui? Não. Não, eu não trouxe. Inclusive, semana passada eu trouxe um contator exatamente igual a esse aqui na aula e hoje não trouxe. Né? Vamos ver outro aqui então. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui da Schneider, que é mais visual. Então nós temos aqui, ó. Esses 3 aqui? Não. Aqui? Então, ó, 13 e 14. Que tipo de contato é? Aberto. 3 e 4, aberto. Então, ó, é o primeiro contato, auxiliar, né? Primeiro contato do tipo aberto. Ó, está escrito ali, ó, 13 e 14 ou NO. Está escrito em inglês, ó. Não está escrito em português NF. Tá? Esse contato aqui, 21 e 22, do tipo fechado. Mas é o segundo contato do contator. Então, ó, o primeiro aqui e o segundo. Então, é o segundo contato, então começa com o número 2. E o final é 1 e 2, então é fechado. Então, 13, 14, 21 e 22. E aqui está escrito A1 e A2. É contato? Não sei. Aparentemente não estudamos ainda, mas aparentemente não é contato. Ah, não, aparentemente é. Se olhando. É igual aos outros, não é? A1 é aberto ou é fechado? Não sabemos ainda, né? Tá. Nesse aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver se tem algum... Ó, vamos comparar esse contator aqui. Olha aqui, ó. Então, os contatos auxiliares. Tem esse A1 e A2 que a gente não viu ainda. E os contatos de potência, né? Ou de força. Tá? Potência ou força.
Vamos pegar esse aqui que está bem visível. Ó. Olhem esse contator aqui. Ó. 13, 14, aberto. 23, 24, aberto. 33, 34, 43, 44. Quantos contatos abertos tem? 4. Fechado? Nenhum. Quantos contatos de potência ou força tem? Nenhum. Então tem que tomar cuidado. E esse contator aqui não serve para acionar cargas, motores elétricos. Você vai usar em circuitos somente circuitos auxiliares, como um contator auxiliar. Então você tem que cuidar, porque às vezes você pega, como nós temos ali, né, um contator com o mesmo formato. Então esse aqui, ó, L1, L2, L3, T1, T2, T3. Você pega um contator com esse formato, só que ele só tem contato auxiliar. Então, às vezes, na ânsia, na pressa, lá você substitui um contator de potência por um contator auxiliar. Daí, para... 3 e 4 aberto. É normalmente aberto. Tem que lembrar disso, né? E 1 e 2 fechado. Então, esse contator aqui que nós estávamos falando antes, quantos contatos auxiliares ele tem? Aquele lá. Ele está sem nenhum. Ele tem a possibilidade de você acoplar os blocos auxiliares, lembra? A gente estudou semana passada, e com contatos auxiliares. Mas ele vem sem nenhum. Então, ó, esse não tem nenhum contato de potência. E esse não tem nenhum contato auxiliar. Esse aqui, não, você tem que fazer uma associação parecida com isso aqui, ó. Acoplar em cima do contator blocos auxiliares. Que daí, mecanicamente, ele vai funcionar. Ou na lateral, como esse aqui é na lateral, ou em cima, aqui outro modelinho, né? Pode acoplar em cima ou na lateral, dependendo do modelo, de blocos de contatos auxiliares. E pode acontecer assim, ó, como é o caso desse aqui da Schneider, ó, que é Telemecanique. Você tem 2 contatos auxiliares só, um fechado e um aberto. E para o teu diagrama não ser suficiente, daí você pode acoplar em cima dele mais um bloco auxiliar. Daí, então, de 2, pode colocar mais 2 ou mais 4 contatos auxiliares. E aí, de 2 vira 6 contatos auxiliares conforme a tua necessidade. Você só encaixa ali em cima. Nós vimos a semana passada os contatores com os bloquinhos aí. Muito bem. Então estão aqui, né, os contatores. Esse aqui da ABB também, olha, é só contator auxiliar. Ó. 13, 14, 21, 22, 31, 32. Vocês não estão enxergando aí, mas eu estou falando para vocês. 43, 44. Ó. Então, 13, 14, aberto. 21, 22, fechado. 31, 32. 43, 44, aberto. Então, tem 2 abertos e 2 fechados aí nesse contator. Né? Muito bem. Entendido aquela parte ali? Bom, eu nunca investiguei. Quem sabe um dia que se eu estiver sem serviço, eu possa pesquisar e tirar essa curiosidade. Da origem das numerações. Deve ter, com certeza tem uma origem. E um fator que as pessoas olham e às vezes não entendem é com relação a uma numeração que eventualmente
pode ser, deixa eu ver aqui. Que pode ser uma numeração diferente daquela que nós vimos até agora. Tá? Então, eu vou ressaltar. Do circuito e dos contatos de força, já está morta a lebre, né? 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Nós estamos nos atendo agora aos elementos de comando ou auxiliar. Então, 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado. Morreu. Só que existe, e antigamente existia mais, os relés e dispositivos do tipo comutador. Ainda tem bastante. Comutador. O que é comutador? Qual que é a ideia do comutador? Comutador. Aqui, ó, eu vou fazer no quadro. Ou, porque depois eu tenho que... vou dar para fazer aqui no cantinho. Aqui. O contato, basicamente, o contato aberto vai ter essa característica aqui. Né? Vai ter um fiozinho aqui e outro fiozinho aqui. Então seria final 3 e 4, e se for o primeiro vai ser um 13 e um 14. E o contato fechado, ele vai ser mais ou menos assim, né? Varia um pouquinho, né? E fazer manualmente assim, ele tem aqui, na verdade, ele é assim, né? Assim. Então aqui seriam 21 e 22. Então contato aberto e contato fechado. Existe a figura do contato comutador. Vamos ver se eu consigo representar aqui. O que é contato comutador? Que é o que está escrito ali. Ó. Ele tem 3 conexões. Veja que os contatos tradicionais aqui que nós estamos vendo, ele tem duas só, 2 parafusos. Uma entrada e uma saída. Então aqui o 13, até foi bom falar nisso, né? O número menor sempre é a entrada, né? Então 13 é a entrada, o 14 é a saída. O 21 a entrada de energia e o 22 é a saída, né? Então em cima do contato, embaixo do contato, né? O número menor é a entrada e o número maior a saída. Esse contato comutador, ele tem 3 parafusos ou 3 bornes. E por que se chama comutador? Porque ele tem um fio aqui, ó, que chama-se comum. Comum. É um comum. Então ele é um contato que está sempre fechado com um e com o outro está aberto. De alguma forma eu aciono ele, ele vai sair daqui e vai conectar lá. Então, esse tipo de contato é um comutador, porque ele vai comutar, ele vai sair daqui, ele vai fazer uma comutação. Então tem um borne comum, que é a entrada de energia, e uma saída aberta e uma saída fechada. Então é o que nós temos ali, ó. Nesse contato, comutador aqui. Como se fosse um interruptor three-way, que ele tem uma entrada e 2 saídas. O interruptor three-way lá, o paralelo, ele é um interruptor ou um contato comutador. Porque ele está sempre fechado numa posição, só que ele não tem mola, que volta à posição original. Mas ele está ou fechado com um e aberto com o outro, muda de posição, fecha com o outro e abre com um. Então ele tem um ponto central de entrada
e 2 pontos de saída. O contato comutador, ele é esse princípio, só que ele é identificado. Porque normalmente ele é acionado ou por pressão mecânica, ou por uma atuação mecânica, por pressão, por exemplo, de um acionamento de um verificador de pressão de um compressor, um verificador térmico de uma geladeira, de um aquecedor. Então ele tem um contato que está sempre fechado e outro contato que está aberto, e um comum. Então é isso aqui, ó. Aqui nós temos um comum e um contato fechado e um contato aberto. Então, quando de alguma forma eu acionar esse contato aqui, ó, ele vai mudar para cá. Ele está aqui. Então, ó, se estiver entrando uma corrente elétrica que está vindo aqui e saindo aqui. Quando eu acionar ele aqui, ele muda para cá. Então, esse aqui é o aberto do contato comutador, esse é o fechado do comutador e esse é o comum. Então, vai ter sempre identificado letra C e algumas numerações, ou C, daí ele vai chamar NA e NF. Pode chamar assim. Nos outros, não. Nos anteriores, não. Vamos voltar aqui, ó. É só assim, ó. Então, a entrada e a saída. Ele não tem um comum. Ele não tem 3 bornes, só tem 2 aqui, ó. O comum, não. Aqui, ó, nós temos um contato aberto, o conjunto aberto, sabe? E aqui o conjunto fechado. E esse conjunto, o que é? Ele é um conjunto que é os 2, né? Porque tem 3 parafusos nesse conjunto aqui, ó. Na entrada só tem um, que é o que a gente chama de comum. Então, aqui, fazendo um contato fechado, quando eu acionar ele vai mudar para cá. Então, a corrente elétrica que estava vindo assim, ela vai vir para cá agora. Então, a gente coloca esse aqui como comum, porque é ele que vai dizer, vai receber a energia, digamos assim, e vai ir para lá ou para cá. Conforme for um contato aberto ou um contato fechado. Aciona. Daí vai ter energia elétrica ou aqui, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, um pressostato, um compressor, que tenha uma forma física desse tipo aqui, com contato comutador. Então, quando der pressão, então aqui está conectado o acionamento do motor. Então, a corrente elétrica está vindo e fazendo o acionamento do motor. Quando atingiu a pressão, ele pega e comuta para cá. Interrompeu a passagem de corrente, desligou o motor. O que vai fazer aqui? Pode deixar solto, não é uma necessidade. Então, o contato comutador, por ter essa característica de 3 bornes no conjunto, em vez de só 2, ele tem uma numeração diferente. Tá? Tem uma numeração diferente. Final 5, 6 e 8. 5, 6 e 8. Primeiro é 1, segundo é 2. Isso aí já matou a charada. Então, final 5 é o borne comum. Certo? Final 6 é o contato NF, fechado. E final 8 é o contato aberto. Então, ali 15, 16, 18. Ou 25, 26 e 28. Tá? Então, quando vocês verem essas numerações 5, 6 e 8, é porque nós temos contatos do tipo comutador. Tá? Ele não é dessa forma que a gente viu, né? Ou não? É parecida, deixa eu ver como é que é. A forma física? Isso. Vai ser parecida. Para você ali, eu já vou mostrar umas imagens. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Não. Para você só vai ter um parafusinho para conectar o fio e o número. Então você já sabe, olhando o número, você já sabe
o que é aquele contato. Mas, claro, isso aqui eu sei que é bastante informação e vocês vão decorando com o uso, fazendo as atividades e com a prática do dia a dia. Importante que vocês entendam, porque assim, ó, tudo não tem nada, invertendo, não tem nada ruim que não possa piorar. Então, assim, ó, o que aconteceu com o passar do tempo? O pessoal começou a fazer contatos separados para o pessoal, né, os fabricantes, por redução de custo e melhoria das tecnologias, começaram a fazer contatos não mais comutadores para os dispositivos que usavam contatos comutadores. Um exemplo típico é o relé térmico de sobrecarga. Antigamente, e vocês poderão encontrar ainda na prática aí, relés térmicos de sobrecarga com 3 contatos, do tipo comutador. Mas já faz um bom tempo que eles fizeram contatos separados. Mas como a numeração já estava estabelecida, continuou com a numeração. Então, olha aqui o caso do relé térmico de sobrecarga. Então, o relé térmico de sobrecarga, ou a proteção contra a sobrecarga, inicia com a numeração 9. Então, o relé térmico de sobrecarga antigo, ele tinha assim, ó, 95, 96 e 98. Ele tinha um contato comutador. 95 comum, 96 o fechado, 98 o aberto. E aí, desenvolveu-se relés térmicos de sobrecarga e manteve essa numeração. Só que com contatos independentes agora. Então, temos o 95 e 96 fazendo contato NF, 97 e 98 fazendo contato NA. Então, se você tiver um contato comutador, um elemento com contato comutador, só vai ter 3, 95, 96, 98. Se já tiver sido modernizado ou enfim, um outro equipamento, como é o caso do relé térmico, você vai ter o 95, 96, 97 e 98. Eles mantiveram o padrão de numeração. Tá? Entrou o 7. Então, era assim, né? 95, 96, 98, 95, 96 era e é fechado, 95 com 98 era aberto. Então, agora eles se separaram e aí entrou 97 fazendo contato desse tipo aqui. Então, 97, 98 e 95, 96. Fechado e aberto aí. Mas é que você encontra muitos dispositivos ainda, e não é por ser antigo ou novo, com contatos comutadores. Tem muito dispositivo disponível, né, nos circuitos de acionamento com contato comutador. O que nós temos que saber é que tem alguns que já não são mais comutadores, e são separados, são contatos separados. Então, quando nós tiver contato comutador, vai ser assim, 15, 16, 25, 26, pode ter 2, 95, 96. Então, por exemplo, aqui, ó, 95, 96 é o fechado do relé térmico de sobrecarga. 15, 16 pode ser o fechado de um relé falta de fase. 25, 26 pode ser um fechado de um relé de tempo, temporizador. E aqui, abertos. 17, 18, 27, 28, 97, 98. Comparando com os contatos auxiliares, ó, como é que são os fechados? 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. E os abertos. Então, quando nós nos relacionamos com contatos do tipo comutadores, ou com base nos comutadores, vai ter final 5, 6, 7 e 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
a finaleira, né? Os finais. Certo? Olhem aqui o relé térmico sobrecarga. Então, o relé térmico sobrecarga, desses mais novos, ele tem 95 e 96, o NF, ou o NC, e o NO 97 e 98. Então, aqui não é comutador, são contatos separados. Aqui também, né? Esses são mais novos, né? Eu acho que a gente não tem nenhum aí mais antigo do tipo comutador relé térmico, né? Olha aqui, ó, 95 e 96, 97 e 98. Não é comutador, mas a numeração segue a... Tá, mas eles trabalham em conjunto esses dois, ou não? Eles trabalham em conjunto porque internamente o mecanismo de disparo, lá, lembra que o relé térmico é um bimetálico de lata lá, então tem um mecanismo ali. Lembra que nós tínhamos desmontado ali? Então aquele mecanismo, ele vai mudar os dois contatos ao mesmo tempo, é simultâneo. Mas eletricamente eles estão separados. Eletricamente eles estão separados. Então eu tenho um contato aberto, por exemplo, aqui, com um mecanismo que faz a simultaneidade dos dois. Eles abrem e fecham ao mesmo tempo. Então, 97, 98, 95, 96. Eles vão abrir ou fechar. Então, né, tem o bimetálico aqui que acionou ele. Eles vão abrir e fechar ao mesmo tempo. Mas são contatos elétricos separados. O comutador, não. É assim, né? Então, aqui seria 95, se fosse um relé térmico sobrecarga. Aqui, o que estaria disparando ele? A lâmina bimetálica. 95, 96, que é o fechado, e aqui o 98. Então, quando acionar o relé bimetálico, ele vai comutar, vai fazer isso aqui. Então, esse aqui é o nosso comum. Esse aqui é o NA e esse é o NF, né? Então, é muito comum, nós temos chaves, fim de curso. Esses fim de curso de carro aí, muitas vezes tem um comum, daí um aberto e um fechado, né? É muito comum ter esses contatos comutadores. É muito comum, né? Então, para vocês saberem que a numeração deles é 5, 6 e 8. E aí, como inventaram de fazer separado, surgiu o 7 ali. Então, 5, 6, 7 e 8 e o 1, 2, 3 e 4. Tá. Final. Agora eu só quero saber a diferença entre o 9 do 1 e do 2. O 9 é para elementos de proteção contra a sobrecarga do relé térmico. Então, por ser relé térmico, então por eu ter assim, eu devia ter esse símbolo aqui, ó, indicando a proteção térmica, ele inicia com o número 9. O número inicial é 9. Mas, se for outros elementos, começa com 1, 2, 3 e assim por diante, né? Como foi mostrado aqui, ó. Então, quando que é 9? Relé térmico sobrecarga, 95 e 96. Ah, eu tenho um relé de tempo. 15 e 16, ó, número 1. Ou 25 e 26, número 2. 35 e 36. Entende? Ó, relé térmico, relé de tempo, relé temporizador. 15, 16, 18. É um comutador, eu não tenho 17. Aqui o 15 é o comum. Olha, e ali tem um desenho ó, indicando um comutador. O 15 é o comum, 16 fechado, 18 aberto. Olha esse outro relé aqui, ó, de tempo também. 15, 16, 18, 25, 26, 28. Então, tem dois contatos comutadores independentes. Então, o 15, 16, 18 é um conjunto, né? Então, seria 15, 16 e 18, né? Não seria sobrecarga aqui. É um conjunto.
Daí tem um segundo conjunto, 25, 26 e 28. E o 9, 95, 96, 98 para relé térmico sobrecarga. Que é o que nós temos aqui, ó. Só que aqui não é contato comutador, é contato independente um do outro. Então aparece o 97. 95, 96, 97, 98. Tranquilo? No relé? Aqui? 95, 96. Então, Fechado. Para mim ligar alguma coisa ali, eu tenho que ligar no 95 e no 96. Não posso ligar no outro, tá errado. Depende. O par é 95 e 96. O par é um par. E o outro par é o 97 e 98. Assim como tem um par 13 e 14. Sim, é que aí já tá do lado do outro, né? Sim, sim. Por isso que a posição física não importa. Importa a numeração. Já vai lá, Marlos. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. 15, 16, 18. Já dá uma ideia do comutador, né? 15, 16, 18. Mas e o 25 ou 26 lá no que tá? E o 28 está aqui. 25, 26 e 28. Então, por isso tem que saber a numeração. Esse é o comum e esse é o NF. E do outro conjunto, esse é o comum e esse é o NF. É claro que na lateral, normalmente vem o diagraminha ali, tem o manual do equipamento, mas se é um equipamento velho, sujo, se para numeração você sabe, não, aqui ó, ele está usando o 25, 26, está usando o NF do relé temporizador, esse aqui é um temporizador. Né? Ele está usando o NF, é o temporizador, que é um comutador. Se você quiser usar o NA, você vai ter que combinar o 25 com o 28. 97, 98, então é aberto. 95, 96 é o... É o fechado. Do relé térmico, sim. O que é o quê? O A1 e o A2 é bobina, a gente vai ver para frente. Pegando 97, então... Na prática, quando nós formos colocar, botar fumo, lá, não tem tempo. Quando for ligar o motor não funcionar. Bom, aqui tem mais formas representativas. Então, existem circuitos ou diagramas que o software ou o próprio projetista representa todos os contatos dos elementos. E às vezes ele vai representar homeopaticamente, conforme precisar ele vai representar. Mas basicamente, ó, um contator, os contatos auxiliares, aberto, fechado, fechado e aberto, com a numeração que nós vimos ali. Os contatos de potência ou contatos de força, né? E o A1 e A2 é a bobina do contator, porque você vai ter que energizar a bobina e para o contator funcionar. Então, A1 e A2 vai ser sempre bobina, não só dos contatores, dos relés também. Então, nós temos aqui, ó, A1 e A2. E ele tem um A3 aqui. Eu preciso verificar o que é, se não é, por exemplo, para você fazer uma entrada com um valor de tensão diferente, tá? Mas olhem aqui, ó, A1 e A2. Então é aqui que você vai energizar o dispositivo para que ele entre em funcionamento. Quando é que eu ligo um contator? Quando tiver energia na bobina. Lembra do princípio eletromagnético do contator. Então, quando energizar a bobina, ele entra em funcionamento. Então, a simbologia da bobina e a nomenclatura dos contatos, A1 e A2. Aqui também uma outra representação. E aqui ele está representando o seguinte, ó, o contator como ele veio de fábrica. Então ele veio com os 3 contatos de potência, a bobina, e ele veio nele só um contato NA. Depois foi acoplado mais 3 contatos auxiliares, 2 NFs e um NA, em cima dele aqui. Foi colocado em cima ali. Tá?
Aqui o caso do relé, ó. O relé, quando ele tiver contato, ele chamou aqui de reversor ou contato comutador. Então, 95 e 96 sempre fechado. Se der uma sobrecarga, vai comutar lá por 98. Né? Ou com contatos independentes. Né? Aí você vai ter a figura do 97 que não aparecia antes aí. Beleza? Nós podemos colocar, e muitas vezes é necessário colocar contatos auxiliares no disjuntor motor para fazer uma sinalização ou um comando, porque quando eu acionar o disjuntor motor, eu tenho os contatos principais deles sendo abertos ou fechados, né? E, simultaneamente, contatos auxiliares, e aqui eles estão nesse bloquinho aqui, ó, acoplados aqui, abrindo e fechando contato elétrico, né, o 13, 14, 21 e 22. Beleza? Tranquilo? Susse? Intervalinho, então? Pode ser? O pessoal dá uma arejada aí. É? Pra casa aí, professor. Tô com uma gripe, uma dor de cabeça e garganta. Tá. Beleza, então, Marcelinho. Valeu. Eu saí confiante, quando eu cheguei em casa.